Olá, queridos, chegando aqui a nossa maratona bíblica. Louvado seja Deus, amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Nós estamos no dia 4, tá? Da nossa maratona. No dia 4, no capítulo 23 de Gênesis. O último capítulo que nós eliminamos foi o 22, certo? Que nós lemos, que nós tivemos aí uma explicação básica. Como é muito capítulo, é de segunda a sexta, tá, pessoal? Não dá para eu fazer final de semana, senão eu fico muito cansada. E a Bíblia, ela se estende muitos versículos. Vamos lá. E foi a vida de Sara 127 anos. Foram os anos da vida de Sara aqui. Vamos lá. A Bíblia diz que Sara foi sepultada e honrada por Deus, que lhe deu o poder de ser mãe na velhice, Hebreus 11:11. Olha que maravilha, ela dá essa informação única, porque Sara foi a única, e é uma curiosidade legal, que ela foi a única mulher da escritura que tem uma idade registrada de morte, né, que morreu. Mostrando a honra, destaque de Deus, como foi dito aqui, que o Espírito Santo ele quer marcar a vida, porque a vida de Sara teve um peso e a importância no plano divino, que serve também para a gente ver o quanto Deus se importa com as mulheres, não somente com os patriarcas, né? Tem gente que fala que Deus é machista. Eu não acho, gente. Desculpa aí, mas eu não acho. No versículo 2 aqui, fala: E morreu Sara em Kiriat Arba, Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão a lamentar a Sara e a chorar por ela. Bom, Sara morre em Hebrom, como eu havia falado, que fica no coração de Canaã, né? Abraão, mesmo homem de fé, ele não é insensível, ele chora. Isso mostra que a fé ela não elimina a dor humana, certo? E nos dá esperança em meio à perda, porque a fé faz isso. Ela não elimina a dor, mas ela nos dá esperança em meio à perda. Amém? Então, o pranto de Abraão nos lembra que o luto ele é legítimo, mas não sem esperança. Amém? Então, depois se levantou Abraão diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Abraão se levanta do luto ali, né? E ele vai tratar com a realidade da prática. Ele vai sepultar sua esposa, ele não se deixa paralisar pela dor, mas ele busca uma solução digna. E isso ensina que a fé verdadeira, ela equilibra as emoções e nossas responsabilidades. Versículo 4 aqui fala sobre o estrangeiro e peregrino: sou entre vós, dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Então, Abraão, ele reconhece que ele é estrangeiro e peregrino, mesmo sendo herdeiro da promessa. Ainda não possuía ali a terra própria, né, em Canaã, mas ele pede ali um lugar de sepultura. E aqui nós vemos a tensão entre a promessa e a realidade. Então, Deus prometeu, mas Abraão ainda vive pela fé. Então, a aplicação aqui que nós temos dentro disso aqui é que nós vivemos como peregrinos neste mundo e aguardando a herança eterna. E no versículo 5 fala assim: respondeu-lhes os filhos de Et, Abraão dizendo, agora começa aqui um diálogo diplomático, né? Os filhos de Et, aqui no versículo 5, ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso, que és no meio de nós, eterna a tua morta, na mais escolhida de nossa sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a sua morta. O que eu vejo aqui, né? Aqui é um diálogo diplomático entre os filhos de Et, né? Quer os heteus, quer os descendentes de Canaã, que eles reconhecem Abraão como um homem respeitado. Olha que legal, né? Quando eles falam isso, e Abraão é reconhecido como príncipe de Deus, gente. E mesmo estrangeiro na sua fé e integridade, eles deram honra diante dos povos. Então ele tinha testemunho. Por quê? Porque quem tem testemunho, queridos, anda com Deus.
E isso é muito lindo. Quem tem testemunho é reconhecido, mesmo entre os ímpios. E aqui no versículo 7 fala: então Abraão se levantou e inclinou-se diante do povo da terra e diante dos filhos de Et. Abraão aqui ele mostra um respeito, humildade, cortesia, mesmo tendo a promessa de Deus, e ele não age com arrogância, mas com diplomacia, porque ele teve equilíbrio, ele teve fé, né? E humildade, porque a humildade é a chave dos relacionamentos que nós temos com os outros. E aqui no 8, e falou com eles dizendo: se é da vontade que eu sepulte a minha morta diante da minha face, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Abraão pede aqui um empréstimo, mas é algo definitivo. Ele deseja adquirir um campo específico. E aqui nós vemos a visão. Ele não queria resolver o problema imediato, mas ele queria estabelecer um legado dele, sabe, queridos? E aqui no 9, versículo 9 do capítulo 23 de Gênesis, fala assim, ó: que ele me dê a caverna de Macpela, que tem um extremo no seu campo, que me dê por inteiro o preço em dinheiro em vossa presença, para que possua por sepulcro. Aqui ele não quer favor, aqui ele não está falando sobre posse, mas ele pede para pagar o preço justo. Por isso ele mostra a integridade, a visão espiritual. E ele não quer depender de concessões humanas, né? Ele não é questão aqui, não é cumprimento das promessas divinas. A questão aqui era o que Deus tinha na vida de Abraão, amém? Então eu vejo isso aqui muito forte. E Efron, ele estava no meio dos filhos de Et, né? No versículo 10 fala aqui: respondeu Efron, Eteu, a Abraão aos ouvidos dos seus filhos de Et e todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: a negociação ela é pública, ela é feita à porta da cidade, lugar de julgamento, e nada é em secreto, transparência. E isso ensina o quê? Que o negócio foi feito ali por homens de Deus, que devem ser claros e honestos. E no 11 ele fala assim: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, além da caverna que nele está, dou eu diante dos filhos do meu povo, te dou a sepultura da tua morta. Efron, ele estava ali sendo generoso, oferecendo um campo de graça, mas a cultura na época tinha mais formalidade do que uma doação verdadeira. O que eu vejo aqui é que muitas vezes uma forma de iniciar a negociação aqui era como se fosse uma celebração, sabe? E na realidade era uma coisa tão simples, né? E aqui no versículo 12, Jesus, enquanto isso a mulher tá lá queimando queimando no sol, porque naquela época, ou a época que fazia calor, viu? Então Abraão se inclinou diante do povo da terra. Mais uma vez, queridos, o que eu vejo aqui é que Abraão ele age com humildade, ele não força a sua verdade, mas ele negocia respeitosamente ali um terreno para enterrar Sara, né? E o Efron, no versículo 13 do capítulo 23, ele ouve, ele fala com todos que estão ali durante aquele enterro lá, e aí ele fala que ele estava dando o campo para Abraão, para sepultar ali a morta, mas Abraão ficou tão insistente em pagar, que ele sabia, né, que estava dando, Efron estava dando a terra para a mulher ser morta, então Abraão tinha que aceitar, mas ele não queria, porque na cultura dele ele não queria nada de graça, né? Porque ele sabia que no futuro poderia gerar questionamentos, até porque a descendência
de Efron era muito difícil. Então ele sabe o que ele estava fazendo, né? Sobre a posse daquela terra. Assim, ele prefere ter legitimidade plena. O que é isso? Eu poder ter o meu legado, eu poder deixar a minha terra paga, tá aqui. Que nem no cemitério todo mundo paga para morrer, não paga? Então, ele queria pagar pelo terreno, mas Efron queria dar para ele ali a caverna, tudo bonitinho, para entregar para ele, ele não quis. Gente, Abraão, ele pesou a Efron a prata. Que o Efron já tinha falado aos filhos de Et que 400 ciclos de prata de moeda. Então eu acredito assim, tá bom, já que você quer pagar, beleza, então vamos pagar logo. Então Abraão pagou, né? Pagou sem reclamar. E ele ali entende que a integridade vale mais do que economizar dinheiro. Porque ele já conhecia os filhos de Et. Então, ele preferiu pagar caro, ter posse legítima, do que aceitar algo duvidoso. Isso mostra o que? Caráter, mostra visão espiritual. Né? A gente sabe que ele poderia economizar, mas ele conhecia as descendências. Ele sabia com quem ele estava lidando, né? Eu até brincando aqui com vocês, falei, cara, aceita logo, enquanto isso a mulher tá lá morta, né? Porque naquela época nem caixão existia, eles colocavam só o lençol na pessoa, né? E aqui mostra que ele teve caráter, ele não quis levar vantagens momentâneas, porque ele sabia o legado que ele ia levar, que ele estava comprando, então era de direito dele. E tá dizendo aqui entre o 17 e o 18, assim o campo de Efron, que estavam em Macpela, em frente de Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo no campo havia, e todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão por posse diante dos filhos de Et, que de todos que estavam pela porta da sua cidade. Então, a compra ela foi registrada, foi confirmada, ele fez isso em público, certo? Abraão, ele agora tem a sua primeira porção de terra de Canaã, que foi ali onde a esposa morreu, certo? Como posse eterna. Ainda que pequena, né? Pequenininho, mas é um ato profético aqui. Ele começa o quê? A possuir a terra pela fé. Isso aqui foi um ato profético, gente. Ele profetizou e Deus fez acontecer. Depois disso, Abraão e Sara, sua mulher foram... Abraão e Sara, depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo. Versículo 19, de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Então, Abraão, ele sepulta Sara, graças a Deus já sepultou a mulher aqui, com legitimidade em terra prometida, porque era um ato espiritual. Ele estava plantando a sua fé. Ele estava ali, a sua fé na promessa que Deus havia feito para ele. Então, ele estava enterrando a sua esposa no lugar onde os seus descendentes um dia habitarão plenamente. Então, aqui no versículo 20, assim o campo e a caverna que nele estavam se confirmaram a Abraão, por posse, né, da sepultura dos filhos de Et. Então, Abraão, ele não possuiu Canaã em vida. Vamos lá, né? Porque o povo fala muito. Ele não possuiu. Ele possuiu um pedaço como garantia da promessa futura. Então, esse campo, ele se tornou um símbolo da fidelidade a Deus e o lugar onde os outros patriarcas seriam sepultados. Então, o que eu quero trazer aqui no 23? Que a fé ela não elimina a dor, mas ela dá esperança. Ele chorou, ele não perdeu a visão. Ele chorou, mas ele não perdeu a visão. E ele teve integridade, né? Ele teve ali integridade. Então, se a pessoa for pensar assim, mas ele não... Como assim, pastor? Ele não teve, pastora? Gente, não. O que ele teve foi um pedaço de terra que ele enterrou a esposa, que foi um pedaço de terra muito pequeno. Então, o que eu vou dizer para você? Que Abraão ele precisava de um local para sepultar a amada esposa.
Assim ele comprou aquele campo, aquela terra de Canaã, onde era estrangeiro, onde ali ele tinha já gravado na sua mente, né, a promessa que Deus tinha feito para ele em dar aquela terra. E eles queriam dar, né? Mas Abraão não aceitou. Ele resolveu pagar. E Abraão, ele fez questão de sepultar Sara naquele lugar. E mais tarde, ele próprio foi sepultado ao lado dela, naquela sepultura, que é conhecida até hoje como túmulo dos patriarcas, porque ali também foram enterrados Isaque e Jacó e as suas respectivas esposas, Rebeca e Lia. Então aqui eu vejo tudo aqui como Deus, ele tem todo um cuidado para com seus filhos. A gente precisa, queridos, analisar muito bem, tudo que Deus ele faz na nossa vida. Vamos para o 24, queridos. Eu vou resumir aqui, vai vir 2 ou 3 versículos resumidos, tá? E era Abraão já velho e adiantando em idade. Eu vejo aqui, Abraão, ele quis providenciar uma esposa para Isaque, certo? Ele quis porque ele já estava idoso. Ele manda um servo escolher uma esposa para Isaque, né? Entre os seus parentes ali, lá na Mesopotâmia. Porque não entre os cananeus, porque eram fé diferente. Então, ele pediu para o servo dele ali jurar que ia obedecer a ele. Então, o foco aqui foi Deus direcionando a escolha de Abraão, né? Que Deus já estava direcionando aqui Abraão para que não houvesse nenhum tipo de interrupção na descendência. Até porque Abraão, ele compreendia perfeitamente os propósitos de Deus em relação aos descendentes dele. Por isso que não podia permitir que a mistura dos povos pagãos ali, né? Isso mostrava o quê? Que eles não estavam, que as pessoas não iam assumir a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo aqui dentro do capítulo 24, versículo 1 ao 4, que tudo que Deus queria aqui estava sendo direcionado dentro das escolhas. Era um compromisso que Abraão tinha, ele estava obedecendo, que é essencial. E aqui do 5 ao 9, nós percebemos o quê? Nós percebemos que Rebeca, ela surge no poço, né? Do 5 ao 9, Rebeca surge no poço. Rebeca surge no poço exatamente como o servo pediu, demonstrando hospitalidade, gentileza e coração disponível para Deus. Queridos, o servo vê imediatamente que Deus ele responde à sua oração. E ele só quer que a gente obedeça. Aqui nós vemos Deus confirmando as suas escolhas através de atitudes e caráter, não apenas de palavras ou aparência, né? E essa aplicação aqui serve para a gente estar atento às atitudes, às disposições, né? E eu vejo aqui dentro desse capítulo 24 que ele até fez um juramento de fidelidade à missão, porque o servo ele promete obedecer, mostrando comprometimento com o plano de Deus. No capítulo 5 aqui, o servo questiona sobre a possibilidade da mulher não querer ir, né, demonstrando prudência, e Abraão assegurou a ele que Deus enviará um anjo diante para garantir o sucesso. Então ele enfatiza confiança, né, plena em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, como é que é confiar em Deus, pastora, no momento difícil? Confiar é confiar. Vocês já viveram pela fé? Eu acredito que não, né? Quando a gente confia, a gente não pode trazer certas situações para nossa mente, como, por exemplo, a incerteza. Ele estava enfatizando a confiança plena. Então, o servo, ele parte com 10 camelos carregados ali de presente, preparado para a viagem. E Deus está falando o quê? Deus está falando aqui que muitas vezes a gente questiona Deus. E esse servo, ele foi ao encontro de Rebeca, né?
E aqui no 15 fala aqui, ó. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naom, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Rebeca, ela aparece, ela oferece água. Ela oferece também água aos camelos. E é exatamente como Deus havia pedido ali. O servo havia pedido, feito ali fez uma prova com Deus. Então, o servo se inclina e abençoa. Se a gente observar aqui que ele faz perguntas para confirmar a identidade daquela mulher e da família dela, é muito interessante aqui no 19. E Rebeca, ela confirma que é parente de Abraão. Olha que legal. O servo, ele vai se aproximando da família de Rebeca e ele vai relatando o que ele veio fazer aqui no 22. Então, ele descreve os presentes, a intenção do casamento no versos 23, né? E a gente vê que disse, de quem és filha? Faz-me saber, peço-te que há em casa de teu pai lugar para nós repousarmos. E ela disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Ai, gente, olha, tem umas coisas que Deus faz que é perfeito demais, ele é perfeito, né? E aqui confirma tudo que Abraão havia pedido. Aqui no 26, fala também, que eu não posso deixar de enfatizar aqui, é a família, reconhecendo aqui que a família reconhece a intervenção divina e reconhece que Deus tá no comando, a família, né? Então, eles começam a... Eles consentem que Rebeca vá com eles. E Rebeca, ela vai com coragem, ela vai com fé, porque ela decide ir. Né? Ela tinha uma família que estava confiando na direção de Deus. Então, o servo, ele entrega os presentes à família e Rebeca é abençoada por sua generosidade e disposição. Aqui dentro do 30 fala assim, e aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão da sua irmã, quando ouviu as palavras da sua irmã, Rebeca dizia, assim que falou ele, homem foi ter com o homem que estava de pé junto aos camelos à fonte. Gente, bendito seja Deus. Aqui ele fala, né? Eu acho interessante esse 31, porque ela é abençoada pela generosidade e a disposição. E o servo, ele conta toda a história, destacando a fé e a oração aqui no 32, né? Então, veio ele, homem, à casa e sentaram os camelos e deram palha e pasto, os camelos e água, e os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. E depois puseram a comida diante dele. E ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras, e disse, fala. Aí ele foi e disse aqui no 34, eu sou servo de Abraão, eu sou servo de Abraão. Rebeca, ela se despede, ela demonstra aqui no 35, né? Eu tô fazendo um resumo, tá, gente? Ela demonstra aqui no 35 a confiança, a coragem, e aí eles partem em direção a Isaac. Foi conduzido por Deus. Então o servo permanece vigilante e agradecido pela providência de Deus. Então, eles viajaram guiados pela fé, oração e sinais claros, né? E o encontro de Isaac é iminente. Rebeca, ela demonstra humildade, ela é gentil, ela é preparada com o coração, para o coração de Isaac. Eu acho muito bonita essa história dos dois, sabe? Aqui no 41. Então, serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, o Senhor Deus me deu, Senhor de Abraão, se tu agora prosperas no meu caminho, no qual eu ando. Olha que lindo, gente. Isaac, ele retorna do campo meditando.
E ele vê Rebeca lá à distância. E o coração de Isaac começa a se alegrar, sentindo consolo. Porque ele leva para a sua mãe, né, Sara, simbolizando ali a aceitação e a união. E Rebeca se torna esposa de Isaac, porque ela ama e encontra ali descanso e alegria. E Isaac, ele é consolado após a perda da sua mãe. São desafios familiares aqui, né? Apesar que aqui vocês veem que o 22, o 23 ele fala sobre a morte de Sara. E aqui Isaac já leva. Então, assim, é por isso que eu falo para vocês, a gente tem que estar sempre passeando na Bíblia. Se eu for ler ela do início ao final, vocês não vão entender, porque tem palavra que ela só vai complementar lá no Novo Testamento. Tem palavras no Velho Testamento que vão complementar dentro do Novo Testamento. E aqui a bênção de Deus, ela se cumpre através da união de Rebeca e Isaac, que eles caminham juntos sobre a direção divina. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então aqui eu vou trazer a parte A, que é o 23 e o 24, para que vocês venham aqui entender, né? Que Deus guiou, Deus revela aqui e foi feita a vontade dele conforme Abraão pediu. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar.